Olá, eu sou Maísa Santos, repórter da redação integrada de O Liberal, e hoje nós estamos recebendo Emanuele Resch, da Comissão de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente da OAB Pará. Nós vamos tratar sobre casos de atos infracionais, devido a um projeto de lei que determina que o tempo máximo de internação de adolescentes pode dobrar. Olá, tudo bem? Tudo bem, agradeço primeiramente pelo convite, é um prazer estar falando de um tema que realmente tem nos chamado muito a atenção, principalmente pela questão desse aumento, como tu bem trouxestes, da duração da internação. Acho que a gente tem que fazer um apanhado do que a gente tem hoje previsto no ECA, no nosso Estatuto da Criança e do Adolescente, e comentar um pouco o que é que esse projeto de lei está querendo alterar. Então, Isa, hoje o Estatuto da Criança e do Adolescente, no artigo 121, ele trata no seu caput da questão da internação e ele traz princípios muito sensíveis e que estão também positivados na nossa Constituição Federal, que é a nossa Carta Magna. E durante esse período em que o adolescente que cometeu um ato infracional for internado, existem, como eu falei, princípios a serem observados, principalmente o princípio da excepcionalidade da medida. A internação, a gente fala no direito penal que é a última ratio, é a última medida que deve ser aplicada para aquele adolescente que cometeu o ato infracional. A questão da brevidade, que é justamente isso que o projeto de lei ele tira, a brevidade da medida que hoje são o máximo 3 anos, e observar a condição peculiar do desenvolvimento daquele adolescente. E o projeto de lei, ele fere justamente essa questão da brevidade da medida. Hoje, a medida são no máximo de 3 anos, com a análise da readequação e da necessidade dessa medida a cada 6 meses. E esse projeto de lei, ele vem aumentar esse prazo, falando que o adolescente ele pode ficar internado até 5 anos nos atos infracionais cometidos com violência ou grave ameaça. E essa pena, que era de 3 anos, ela pode ser aplicada em dobro para os atos infracionais análogos que resultem em morte ou que são cometidos contra a dignidade sexual. Fala-se em dobro, mas de fato ela pode ser até chegar a 10 anos. E além disso, desse prazo, como eu te falei, que hoje no ECA, de 6 em 6 meses tem que ser reavaliada essa medida, o projeto de lei ele fala que na verdade tem que ser reavaliado em até 1 ano. Então aumenta não só o prazo da internação, mas também esse período de reanálise da medida. E o que a gente está contestando muito é um projeto de lei recente, é do início do ano, mas que precisa de um amplo debate da sociedade, um amplo debate de nós que fazemos parte do sistema de direitos que faz essa defesa dos direitos das crianças e dos adolescentes, porque não é simplesmente você internar por mais tempo um adolescente que cometeu esse ato. Quando o senador, eu vejo dessa forma, quando o senador ele propôs esse projeto de lei, ele não analisou todo um contexto social, todo um contexto de luta e movimento social que a gente tem feito ao longo desses anos em prol dos direitos das crianças e dos adolescentes. Porque ele simplesmente resolveu aumentar de uma forma muito dura esse prazo de internação e ele não pensou, na verdade, que é um direito positivado na Constituição Federal a convivência familiar e comunitária. E quando a gente deixa esse adolescente por mais tempo internado, a gente rompe esse vínculo. E uma coisa muito certa, Isa, essa idade da adolescência até a juventude é onde tem o desenvolvimento humano daquele adolescente. E tu tirares ele do seio familiar, do seio comunitário e colocar num local em que a gente sabe as condições precárias que será de saúde, de educação, principalmente de educação e profissionalização, é muito difícil e viola frontalmente todos os dispositivos do ECA, todos os dispositivos da Constituição Federal. Doutora, eu queria que você explicasse para a gente, de uma forma bem clara, o que são considerados esses atos infracionais e como eles se diferenciam dos crimes praticados pelos adultos. Certo. Isa, é um contexto muito semelhante. É só a nomenclatura que é diferente. O adolescente, ele não comete crime. Ele comete um ato infracional análogo a crime, mas é a mesma situação. Exemplo, existe o crime de roubo, no artigo 157 do Código Penal. Nós, adultos, cometemos o crime de roubo. O adolescente, ele comete um ato infracional análogo ao roubo.
E diferentemente dos adultos, que eles são realmente detidos e reclusos, eles vão sofrer uma pena, o adolescente ele é internado. Mas é só essa nomenclatura que ela difere, porque o objetivo é sempre o mesmo. É tu colocares a pessoa lá em reclusão com o objetivo dela repensar naquela situação e depois de cumprido aquele tempo do ato infracional, quando se fala de adolescente, ela voltar para o convívio na sociedade. Essas medidas que são determinadas, socioeducativas, como a internação, elas geralmente têm um caráter punitivo, educativo ou ambos? Como você determina isso? Isa, é um ponto bem delicado, porque esse projeto de lei, a gente vê que ele quer realmente punir. É um caráter punitivista. Mas por trás de tudo isso, penso eu, como defensora dos direitos das crianças e adolescentes e também criminalista, que na verdade deveria ser mais um caráter educativo da pena. Da pena não, do ato infracional análogo a um crime. Ele tem esse caráter ambivalente, né? De que realmente é educativo, mas também é para reprimir, para com que o adolescente não coíba mais esses atos. Só que só fazendo um paralelo, como eu te falei, os senadores eles não pensam nos impactos. Quando eles propuseram esse projeto de lei, eles pouco pensaram na questão da ressocialização e da reinserção realmente social. Perfeito. Justamente sobre essa questão da reinserção social, eu gostaria que você falasse um pouco mais sobre essa questão do adolescente justamente ser tirado desse convívio da família, dos amigos. Tem algum tipo de, como eu posso dizer, há algum tipo de mal que pode causar essa questão desse afastamento, ao invés de ressocializar, acabar levando ainda mais esse jovem, esse adolescente a estar envolvido com práticas erradas? Sim, existe sim esse paralelo. E assim, um ponto é que o projeto de lei, ele não tem dados empíricos sobre realmente a efetividade de que tu deixando o adolescente mais tempo internado vai ser melhor para ele. Pelo contrário, a gente tem estudos da Unicef, da UNB, do NB, que falam que, na verdade, as medidas mais efetivas são as de meio no aberto, justamente porque ele tem esse convívio familiar, esse convívio comunitário, e as ações do Estado são bem melhores aqui fora na questão de saúde, de educação, de profissionalização. Então, cada vez mais tu deixares o adolescente mais tempo internado, é mais difícil ele voltar para o convívio familiar, é mais difícil ele conseguir emprego, ele estudar. E ainda tem mais, Isa, lá dentro a gente fala que eles aprendem coisas erradas. Então, a perpetuação da criminalidade, ela tende a aumentar sim, quanto mais tempo a pessoa fica internada. Um dos pontos da APL é justamente a criação de uma audiência de custódia para esse adolescente, algo que anteriormente não tinha. Você acredita que isso pode ser considerada uma conquista na proteção dos direitos desse adolescente ou não? Com certeza sim. A audiência de custódia, ela tem uma finalidade muito precípua, que é analisar a legalidade daquela prisão de nós adultos. Então, pensar numa audiência de custódia e pensar na legalidade daquela prisão, se ela realmente foi legal ou não, é muito importante porque assegura, sim, direitos. A gente vê a audiência de custódia em relação aos crimes. Muitas vezes aquela prisão em flagrante, é quando uma pessoa é presa em flagrante, ou tem um mandado de prisão em aberto contra ela, e aí ela vai precisar realmente ser reclusa. O juiz das garantias, ele analisa aquela legalidade, e a gente sabe que existe no nosso sistema arbitrariedade. E aí o advogado de defesa, ele é muito importante nesse sentido, para apontar a ilegalidade daquela prisão e, por hora, um relaxamento. Então, vejo que isso ser aplicado, sim, aos adolescentes vai ser muito importante em respeito a esse princípio da legalidade. Doutora, fale pra gente se na prática a questão de ampliar o tempo da internação, ele acaba incidindo na questão da violência. Existe um risco do adolescente acabar enveredando por algum tipo de caminho, justamente por ter um convívio maior com pessoas que também estão envolvidas em práticas erradas? Como você avalia isso? Avalio sim,
para que existe sim essa possibilidade do adolescente ficar mais tempo internado, voltar a reiterar na prática dos atos infracionais, ou até, atingindo a maioridade, continuar no mundo do crime, cometendo crimes, delitos propriamente dito, porque, primeiro, é uma questão de reinserção. Dificilmente ele vai conseguir ser reinserido na sociedade. Então, ele vai visualizar aquela situação como a única que ele tem. Para ele, é aquilo que ele tem. Ele foi privado de tudo. Do convívio com a sociedade, ele foi privado por muitas vezes da própria educação, que a educação lá ela é bem precária, a gente sabe das condições. Então, a possibilidade dele continuar reiterando nos delitos e ele imaginar que realmente é aquilo, a única coisa que ele tem, é muito grande. Nós sabemos que com essa mudança que a PL pretende fazer, o juiz vai ter mais autonomia para determinar a questão das penas, dos atos infracionais. Na visão da OAB, isso acaba garantindo o direito do adolescente que vai ser julgado ou não, visto que isso vai depender de juiz para juiz, com relação ao que ele vai determinar para o ato do adolescente, do menor de idade. Isa, eu visualizo particularmente como cada caso sendo um caso. O juiz realmente ele tem que analisar a situação. A gente não pode aplicar a lei de uma forma uniforme para todos, porque existem peculiaridades de acordo com cada caso. Então, sim, o juiz ele tem uma arbitrariedade para fazer essa dosimetria, sopesar a quantidade daquela internação que ele vai aplicar para aquele adolescente de acordo com critérios que devem ser previamente estabelecidos. Exemplo, a gravidade do ato infracional. A gente vê nesse projeto de lei que aumenta-se para 5 anos os atos infracionais cometidos com violência e grave ameaça, podendo dobrar os que são cometidos contra a dignidade sexual, que são atos infracionais muito mais delicados, ou que resultam em morte. Então, são vários critérios que o juiz, ao analisar o tempo de internação, ele tem que realmente verificar e ver de acordo com a condição peculiar de cada adolescente. Perfeito. Doutora, fale pra gente se na OAB existe algum tipo de visão com relação ao que seria mais eficaz para prevenir esses atos infracionais e fortalecer a socio-reeducação desses adolescentes, desses jovens, tanto no Pará quanto em todo o país. Esse é um assunto muito novo, o projeto de lei ele é muito recente, então oficialmente ainda tem muito debate a ser feito, mas o que nós, integrantes do sistema da OAB, como defensores dos direitos das crianças e dos adolescentes, a gente fala que tem que ter um debate amplo que englobe a sociedade e principalmente a participação do adolescente. Fala-se muito em escuta daquele adolescente porque eles são os protagonistas, então é interessante fazer esse debate mais amplo. E a partir de tudo isso, a gente vai moldando conclusões e respostas, mas de antemão, não tem como esse projeto de lei ir para frente. Ele viola frontalmente a Constituição Federal, que é a nossa Carta Magna. Ele viola frontalmente o Estatuto da Criança e do Adolescente. E como eu disse lá no início, ele viola toda a luta que tem sido feita até aqui. Realmente é um projeto de lei que a gente visualiza como ilegal e que vai contra todos os nossos princípios. Perfeito. Que mensagem a senhora deixa para a sociedade sobre a importância de ter esse equilíbrio entre a responsabilização e a garantia do direito na questão desse jovem e adolescente que pode cometer algum tipo de ato infracional? O meu recado principalmente é para a sociedade, para todos nós do sistema e para os adolescentes, a questão da informação. É muito importante a gente garantir a informação para que as pessoas tomem conhecimento realmente da realidade. É muito fácil trazer à tona um tema de aumento do tempo de internação para fazer uma análise com a alta criminalidade que acontece, o alto índice de atos infracionais cometidos por adolescentes. Mas, sobretudo, é importante fazer esse contexto, esse apanhado histórico, a realidade de fato e trazer essa informação de que isso viola preceitos que são constitucionais.
Então, antes de tudo, antes da gente entrar no debate, é a gente tomar realmente conhecimento. E é muito interessante estar fazendo essa entrevista aqui justamente porque é esse o objetivo. A gente levar conhecimento para a sociedade, que somos nós quem vamos fazer esses debates e conseguir modificar essa situação. Perfeito. Agradeço pela sua disponibilidade de estar aqui com a gente hoje e espero que possamos nos encontrar brevemente outros assuntos tão interessantes quanto esse. Obrigada, Isa. Eu que agradeço e será um prazer continuar debatendo sobre o tema. Agradeço a você que nos acompanhou até aqui. Para acessar esse conteúdo e muitos outros, acesse as redes sociais de Oliberal e oliberal.com.